Olá, amigos torcedores, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo do Torcedor, um programa elaborado pelo Juizado Torcedor de Porto Alegre e voltado para os frequentadores dos estádios de futebol e para os amantes desse esporte no geral. Para falar sobre vivências no combate à violência, do Tribunal do Júri para o Torcedor, temos aqui a doutora Cristiane Busato Zardo, juíza em Porto Alegre, onde é titular da Vara do Júri, encarregada de presidir o Tribunal do Júri, colegiado encarregado de julgar os delitos dolosos contra a vida. Boa tarde, doutora. É uma honra e uma alegria muito grande recebê-la. Boa tarde, obrigada pelo convite. Conte-nos a sua trajetória na magistratura até assumir essa importante missão de presidir julgamentos de homicídios dolosos. Então, eu ingressei na magistratura em 1997, junto com o doutor Marco Aurélio, por sinal. Fui para Butiá, minha primeira comarca, entrância inicial com jurisdição plena, né? Fiquei lá até 2001, fui para Rio Pardo, segunda vara judicial, quase plena jurisdição, menos júris e VEC. De lá fui para Cachoeirinha em 2007, vara criminal, com jurisdição criminal plena, né? Daí, inclusive, júri e VEC. Em 2011, vim para Porto Alegre, na vara criminal do Foro Regional do Quarto Distrito, assumindo o segundo juizado da segunda vara do júri em maio de 2012, onde eu fiquei até abril deste ano, como titular até abril deste ano, e depois em substituição até final de julho deste ano também, porque em abril eu assumi a titularidade da quarta vara do júri, que é a vara de feminicídios. Então, no momento, eu sou titular na vara de feminicídios. Então, bem como a senhora mencionou, a senhora centraliza. A senhora Mais alguma centraliza. coisa disso? Não, isso mesmo. A senhora centraliza a competência para o julgamento dos feminicídios em Porto Alegre. Como tem sido essa experiência? A senhora poderia contar um pouco? Sim, a gente já lidava, né, nas varas do júri com feminicídio antes de ter a qualificadora, antes de ser feminicídio, né, quando era um delito de homicídio praticado contra a mulher, mas as motivações eram exatamente aquelas que fizeram com que a qualificadora do feminicídio fosse criada. Então, mesmo tendo assumido agora a jurisdição plena do feminicídio, há muitos anos já trabalhamos com feminicídio. É uma forma de delito contra a vida bem diferenciada, porque tu vai ter sempre, ao contrário de em outros homicídios, um certo desequilíbrio entre a vítima e o réu, no sentido de fragilidade, né? A vítima está sempre mais frágil em relação ao próprio acusado. Então, são situações bem delicadas que envolvem bastante de família, problemas sociais que afloram bem forte nas varas de feminicídio. As motivações são completamente passionais, né? Então a gente trabalha direto com os sentimentos humanos, raiva, ciúme, medo. É bem intenso, assim, tá? É uma vara bem diferente. Até porque antes tu via isso de forma esparsa, né? Num universo de mais de 1.000 processos, nós tínhamos o quê? 30 cada um, que eles têm prioridade, então andavam mais rápido que os outros. E agora, como estão concentrados, tu consegue visualizar o quadro de uma maneira melhor. E agora, saindo um pouquinho do âmbito da sua competência atual, a senhora já teve alguma experiência, alguma vivência profissional ligada à criminalidade nos estádios? E se sim, qual foi a sua impressão? Eu só tive um único processo em que eu lidei que tivesse ligado à violência do estádio, que foi substituindo a primeira vara do júri, ou o primeiro juizado da segunda, eu não me lembro exatamente, em que havia como réu chefes de torcida do Inter. Se tu me perguntar o nome, eu não vou lembrar. Mas era com relação à violência em estágio, que eclodiu de tal forma que as pessoas foram parar na vara do júri. Então foi um extremo. Saímos para o delito mais grave, que é o delito contra a vida, a partir de um problema gerado dentro do estádio de futebol. Por outro lado, eu já tive um outro processo no interior que não foi em estágio, mas também foi provocado pela essa paixão que é o futebol e pelo excesso de álcool que estava acompanhado
a situação normal das pessoas irem num bar e assistirem um jogo, em que também terminamos, então, com uma tentativa de homicídio. Por essa paixão futebol, e sou Grêmio, sou Inter, acabou nisso aí. É uma coisa muito intensa, né? Sujeito às paixões como todas as demais. E qual a Mas sua é só a minha leitura? experiência com futebol, termina aí. É justamente sobre isso que eu ia perguntar agora. Qual a sua leitura sobre o futebol, no que se refere ao comportamento dos torcedores? Se ela gosta de ir aos estádios, se não, por quê? As únicas vezes que eu botei meus pezinhos em estádios de futebol foi para ver shows. Eu não tenho essa paixão por futebol. Nunca me interessei em ver o jogo, minto. Me interessei sim, para ver jogo do Brasil, mas não consegui ingresso. Não tenho essa afinidade com o futebol, até sou gremista, mas sem paixão nenhuma por essa atividade esportiva. Acho interessante assistir um jogo, mas estádio eu nunca fui. O que eu vejo é a mesma intensidade de emoções que envolve os jogadores, desculpa, os jogadores não, os torcedores, que se envolvem completamente de uma maneira que isso extravasa o campo, né? Eles levam isso para a vida deles. Lá no fórum mesmo, a maior parte dos meus funcionários na segunda vara era colorado. Então, tu chegava, passava o dia inteiro falando sobre o Inter foi bem, o Inter foi mal. Esse era o primeiro assunto. Se o Inter ganhou, estavam felizes. Se o Inter perdeu, estavam arrasados. Era bem, eu vejo que é uma intensidade bem grande Sim. de relacionamento entre o torcedor e o seu time. Mas eu não tenho esse mesmo sentimento. E a senhora mencionou a respeito dos feminicídios essa característica de motivações passionais, né? E uma das características dos delitos nos Sim. estádios é a motivação ligada à paixão, claro que de maneiras distintas, mas ainda assim ligada à paixão, chegando a atitudes extremas e muitas vezes repentinas. E diante dessa característica, a senhora identifica alguma semelhança com os delitos da violência doméstica ao feminicídio, além dessa questão da paixão? As duas situações têm o descontrole, né? Os dois têm o descontrole. Tu vai além daquilo que tu deveria ir no sentimento paixão, quando ele se transforma em uma compulsão agressiva. Até acho que essas pessoas, tanto no futebol, quanto nos delitos de feminicídio, como em todas as outras situações de violência, elas têm uma certa predisposição a agir de forma violenta e aquilo fica adormecido, né, no dia a dia. E quando surge um momento mais tensionado das suas paixões, elas explodem e podem se transformar em atos de violência que vão desde ofensas pesadas até, infelizmente, situações de delito contra a vida. É bem intenso, eu acredito, como eu não tenho a paixão pelo futebol, então é para mim difícil ter essa intensidade do que seja, mas eu vejo pelas pessoas que eu acompanho o quanto elas são apaixonadas pelo futebol. É comum, né? Tenho certeza que vocês já viram os maridos preferirem o futebol do que as esposas, preferirem os namorados preferirem ir ao futebol com os amigos do que sair com as namoradas, e por aí tu já vê que é muito importante na vida deles essa paixão pelo futebol. Então tu vê nas duas situações um extremado de sentimentos que explodem, Sim. explodem em algum momento. Quando eles são contrariados, quando eles estão extravasados, às vezes até no momento de alegria, né, e não no momento de raiva, mas que tu tá ali comemorando e de repente te provocam e tu explode. Não estou justificando, estou dizendo que há a mesma situação de em algum momento tu tensionar demais essa relação e ela eclodir em violência. E o que a Eu estou senhora. justificando de jeito nenhum, né? Sim, Tu não deve deixar chegar nesse limite. Se tu já tem sim, essa tendência, tu não deve deixar chegar nisso. Então, tu tem que eliminar os potencializadores. sim. Porque no futebol, como no feminicídio, como em qualquer outra coisa, o álcool e a droga viram potencializadores. Vão inibir. Todos os teus mecanismos de inibição são apagados, ou pelo menos sofrem uma diminuição bem considerável, conforme o teu nível
de álcool no sangue, conforme o teu nível de droga no sangue, que faz com que aquele controle, que talvez fosse muito pequeno, ou mesmo que fosse grande, ele se torne insuficiente, né? Se apague. Isso a gente vê tranquilamente lá na vara de feminicídio. É comum a informação de que o réu estava ou bêbado ou drogado, ou os dois, no momento do delito. E eu tenho certeza que é mais ou menos o que vocês veem no juizado do torcedor também. Muitas situações de torcedores exaltados que beberam ou se drogaram dentro do estádio. Realmente. E na sua leitura, o que poderia ser feito para que a gente prevenisse esses tipos de atos violentos que decorrem do descontrole, como a senhora mencionou, num local que deveria imperar a paixão e a felicidade de forma saudável? É que é muito difícil, mesmo que vocês pudessem ter controle completo sobre o que as pessoas fazem dentro do estágio, nada impede que já venham bêbados, por assim dizer, né, de casa. Nada impede que tenham consumido drogas em casa antes de vir para o jogo. Sim. Na verdade, tudo isso depende absolutamente da conscientização das pessoas de que esse é um lugar de lazer. E muitas vezes as pessoas estão com os seus filhos junto. Criança que é nem esponja. Eles aprendem pelo exemplo. É muito comum crianças pequenas, por exemplo, falarem vários palavrões, usando uma expressão de velha, cabeludos, né? Que eles não teriam nem idade para saber o que estão falando. E eles aprendem onde? Vendo o papai, vendo os amiguinhos do papai falando, ou vendo outros coleguinhas falando também. Então, eles às vezes nem sabem o que estão dizendo, eles estão repetindo o que ouviram. E assim é também qualquer outro ato. Se as crianças aprendem que a coisa é pequena, como o torcedor do lado, porque agora a gente tem as torcidas mistas já faz um tempo, né? Então tem Sim. essa interação. O pai agindo de forma violenta por causa do futebol, porque o outro comemorou o gol contra o time dele ou qualquer coisa do tipo, ele vai aprender que a violência é uma coisa banal e justificável. Então, o exemplo, os pais têm que entender também que estão dando um exemplo péssimo para o filho que eles levam junto. Eles estão ensinando que violência é válida e violência é justificável. O mesmo exemplo eles dão quando eles passam do limite da bebida junto com a criança. Não estou dizendo que todos os pais fazem isso, de jeito nenhum. Estou dizendo que quando isso acontece e está junto uma criança, esse é o exemplo que dão. E mesmo que ele não esteja com seu filho, outras pessoas estão com os filhos. E esse é o exemplo que está sendo dado para as crianças. Tudo passa por conscientização da própria pessoa, porque não existe nenhum mecanismo que vocês adotem que impede que essas pessoas vão para o estádio, bêbadas ou drogadas. Doutora, e agora fazendo uma relação da violência, que nós já mencionamos aqui diversas vezes, com o momento atual de pandemia. Qual a sua opinião sobre esses dois componentes relacionados? No início da pandemia, que nós tivemos aqueles, vão ser só 15 dias, as pessoas meio que relaxaram, né? 15 dias de férias, né? Vão ficar em casa, tranquilo. Os 15 dias viraram 30 dias, que viraram 60 dias e que nós estamos com isso aí há mais de ano. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa, as pessoas ou tiveram perdas financeiras importantes, ou perderam o emprego, os relacionamentos todos foram tensionados pelo convívio, não é diário, só algumas pessoas pouco se viam, mas eu digo, é dentro da mesma casa o dia inteiro. Tu não tem algum momento de privacidade sequer, porque tu tá lá com os filhos o dia inteiro, tendo aula ou qualquer outra atividade, tu estás com tua esposa, teu marido o dia inteiro, numa situação inusitada que nenhum de nós já tinha passado por isso, de confinamento, de afastamento das atividades, e isso gerou um estresse, tanto que muitas pessoas ficaram doentes, né? Diz que nunca se procurou tanto psiquiatra, atendimento psicológico, quanto nessa época de pandemia. Assim como gerou muita depressão, gerou muita um uso muito grande de álcool, por exemplo, em uma das duas situações. As pessoas beberam muito durante a pandemia, isso todo mundo sabe, sem sair de casa, né? Então eram bêbados dentro de casa, homens, mulheres, pessoas que nem estavam acostumadas a beber, começaram a beber na pandemia, o que já era um fator de risco. Já tinha um fator estressante de tu estar lá o dia inteiro, frustrado,
ou porque teve perdas econômicas, ou porque não aguenta mais estar lá dentro. E isso sim gerou problemas, tanto que o número de violência doméstica aumentou muitíssimo durante a pandemia. Realmente eclodiu. E que nós vemos na vara de feminicídio, em Porto Alegre não teve um estouro que nem teve em outros locais. Não teve uma coisa assim, feminicídio, violência doméstica teve. Mas se percebe que nesses delitos que aconteceram durante a pandemia, tem muito mais raiva envolvida. Foi uma violência muito mais exacerbada. E eu atribuo tudo isso a esse clima de tensão, sim, que veio com a pandemia. É muita pressão junta, né? É muita. Não pode sair, tem medo junto de sair, tem todas as limitações. Enfim, as pessoas ficaram deprimidas, ansiosas, estressadas diante do inusitado, e isso uma hora explode de alguma forma. Ou a pessoa se deprime, ou a pessoa fica agressiva. Isso vai depender da característica de cada um. Sim. Doutora, e se lhe fosse dado o poder de acabar com a violência na realidade brasileira, através de uma só medida, qual a providência a senhora escolheria? Difícil, mas eu vou te dizer que depois de 9 anos, jurisdicionando uma vara de júri em que mais de 80% dos processos envolviam tráfico de drogas, o que significa, numa realidade de 6 mil processos de Porto Alegre, cerca de 4 mil homicídios por tráfico de drogas. Lembrando que essa é uma pequena taxa dos crimes solucionados, enviados ao judiciário, considerando que uma boa parte dos roubos, os latrocínios, estão ligados ao tráfico de alguma maneira, ou porque as pessoas estão drogadas, ou porque as pessoas estão cometendo esses crimes para o tráfico, né? O tráfico de drogas ele não é uma atividade lucrativa à toa, ele se ramifica. Então, eles também têm a turma do roubar carro. Eles têm uma amplificação grande de atividades. Tudo isso é aumentado com a droga, né? Tudo está ligado à droga. Muitas das violências domésticas são praticadas por pessoas bêbadas ou drogadas. Muitos delitos sexuais são praticados por pessoas que estão com influência de álcool ou droga. Então, eu eliminaria a droga inteira do mundo. Queimava tudo. Mas isso não dá para fazer, né? Não dá. Mas é uma situação que a gente vê. Depois de 9 anos na vara do júri, o quanto a droga consegue causar de estrago. Sim. É uma realidade muito Como eu triste, disse, realmente. são mais de 4 mil processos contra a vida, esses encaminhados ao judiciário, envolvendo tráfico de drogas. Então, da juíza criminal para os torcedores, um recado final. Nem sei o que eu poderia dizer. Acho que é isso, as pessoas têm que se conscientizar um pouco. É um momento de lazer, é um momento de alegria, é um momento de tu estar ali curtindo com os teus amigos ou com a tua família, algo que te dá muito prazer, muita alegria, que é esse esporte, que é uma das paixões nacionais e muito mais do que nacionais, né? Isso tomou conta do mundo inteiro. Vão preparados para curtir, não para brigar. Os times ganham, os times perdem, mas a gente pode ganhar ou perder com essa experiência acima do nosso time. Podemos ganhar nessa divisão de alegrias com os filhos e podemos perder num exemplo mal dado para eles que vai acompanhá-los para o resto da vida. Ou até numa eclosão de violência, vai acabar num processo criminal. Se esse processo criminal cai na vara do júri, terão para sempre de presente na ficha de antecedentes um processo por homicídio. Acho que pensar um pouquinho não custa. Deixar de as exaltações, deixar a raiva de lado em casa, guardadinha, também não custa. Enfim, é esporte, né? Esporte é saúde, como se diz. Aproveitar o momento da forma mais saudável que puder.
Doutora, então, em nome do juizado e da nossa audiência também, eu gostaria de agradecer a sua presença e a sua brilhante contribuição para o nosso programa. Foi uma grande satisfação conversar com a senhora. Muito obrigada, é muito bom o trabalho que vocês realizam e eu espero que consigam atingir uns objetivos que estão sendo bem importantes aí, que são os de conscientização. Tá? Boa tarde, então. Obrigada. Tchau. Chegamos então ao fim de mais um bate-papo do torcedor. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e de se inscreverem no canal. Até a próxima. Tchau!